Olá, querido amigo, bem-vindo a mais uma edição do nosso e vosso Encontro com Yahweh aqui na Palanca TV. Avisa os amigos, os vizinhos, liga-nos, manda uma mensagem nos grupos do WhatsApp e diga que já estamos no ar. Começamos. Que tenhas tido uma semana boa, que as bênçãos tenham sido redobradas assim. Hoje. Vamos orar, vamos chamar o Eterno para este lugar, vamos convidá-lo para que Ele possa nos abençoar. Aí onde estiveres sentado, enfim, não importa a posição onde estiveres, ore conosco. Se não der jeito, não faz mal, nós aqui vamos chamá-lo. Criador dos céus e da terra, nosso Deus, nosso Pai. Obrigado por teres morrido por nós. Agora queremos te chamar. Venha estar conosco neste momento. Abençoe cada pessoa que estiver do outro lado a assistir no YouTube, no Facebook, na nossa estação. Abençoe-lhe profundamente. Redobra as bênçãos a cada um de nós. Abençoe os angolanos. Abençoe as pessoas que sofrem, os encadeados, enfim. Tu conheces melhor os nossos problemas. Então te entregamos nas suas mãos para que nos possas dirigir, nos possas dar o seu ar, nos possas com o seu fôlego poder nos abençoar profundamente. Queremos te pedir, em nome de Jesus, amado Salvador, que morreu na cruz para nos salvar. Amém. Hoje trazemos aqui um tema: vida em Cristo, viver em Cristo. Como se compreende esses dois momentos da vida? Para nos ajudar a entender sobre esse tema, trouxemos o Gabriel Estevão, que andou na bruxaria. O Gabriel Estevão estava lá no mundo, lá no coisa. Lá. E hoje queremos conversar um pouco sobre esse tema, tentar compreender um pouco como é que é esse momento de viver sem Cristo e depois conhecer a Cristo. E vocês vão nos contar os dois lados, porque o mundo antes de Cristo tem um perfil, tem uma forma, tem um percurso. Depois de conhecer a Cristo, a pessoa ganha uma outra forma de se comportar. Então, queremos ouvir na primeira pessoa. Gabriel Estevão, bem-vindo. Ok, eu agradeço pelo convite concedido. Para vir ao mundo, começou com uma deficiência praticamente na parte dos meus familiares. A minha mãe não alcançava na altura. Ok. E o meu pai, o pai do meu pai, nesse caso, meu avô, era um regedor. Soba, né? Sim, praticamente não soba, regedor. Regedor, ok. Regedor é aquele que tem o poder de ser conselheiro dos sobas. Ok. E só que a nossa tradição, de acordo com a nossa tradição, eu sou mucongo. Mucongo praticamente é o singular da palavra Bakongo. Eu sou Bakongo natural do Ige, município de Cangola, antigamente, atualmente Alto Cauale. E fictício para esse tipo de tribo, esse tipo de é uma coisa normal, é tradição, é cultura. Então, meu avô sendo regedor, ele tem que ter poderes superiores, poderes espirituais. Porque ser um soba nas aldeias, ele tem que representar a cultura. Tem que ser o cabeça e não só também representar a cultura, mas também tem que ter poderes espirituais para repreender os feiticeiros que vêm atacar as suas famílias, as pessoas que estão nessas aldeias. E você? Como é que entras? Como é que aparece nesse processo? Nesse processo aparece um anjo, Asbade, da parte de Lúcifer, falando com meu avô, porque meu avô na altura era sacerdote satânico. Eles, nos rituais deles, praticamente na igreja deles, e este anjo aparece ao meu avô dizendo que, olha, precisamos de uma semente, mas antes vamos dar o remédio que a tua filha necessita. E para darmos o remédio, nós precisamos de uma semente que vai nos representar ao protocolo do Sábado de Sião. Protocolo do Sábado de Sião. Praticamente são sociedades secretas. Então ele será membro desse grupo. E sendo membro desse grupo, ele vai nos representar e vai ser como um canal, praticamente um reptiliano. Eu seria um reptiliano. Reptilianos são aquelas pessoas que são usadas como canais dos espíritos. Okay. Tanto para escrever, tanto para fazer qualquer tipo de atividade. Eles utilizam essas pessoas como se fosse aquilo que Satanás utilizou no princípio, utilizando a serpente. A Eva estava a ver a serpente, mas quem estava a falar era Lúcifer. Assim também, esse tipo de pessoas são usados para fins
para a realização da vontade dos demônios. Praticamente são canais, são vias para a realização da vontade dos demônios. E eu era esse tipo de pessoa. Você era esse tipo de pessoa? Sim. Portanto, então, você nasceu mesmo no clima do feiticeiro. E chegaste a trabalhar também nesse mundo há algum tempo? Com certeza, por muito tempo. Até quantos anos? Do 0 ano até os meus 17 anos. Dos 0 aos 17 anos, você trabalhou na feitiçaria? Com certeza. Voava, não? Praticamente voar, sim. Eu transporto, eu digo assim, os anos que transportavam as pessoas. Ok. Os anos que transportavam as pessoas. De qualquer... Mas vão mesmo ou é só... Não, vão mesmo. Imagina que eu estou voa aqui... mesmo? Sim, voa mesmo. Tem os que voam noturno, praticamente os feiticeiros. Lá tem nível. Sim. Tem hierarquia também. E cada nível também tem um tipo de conhecimento. Ok. E também cada nível tem um tipo de ação. Você tinha qual nível nesse processo? Praticamente estava nos reptilianos. Os reptilianos são aqueles tipos de pessoas que convivem diretamente com os demônios. Eles não invocam a presença dos demônios. Sim, mas eles convivem diretamente com os demônios. Então eu convivia, porque a princípio eu cresci com eles mesmo, eles me educaram. Na ausência dos meus avós, eles que se personificavam. Os demônios? Sim. Os demônios se personificavam em seres humanos, em qualquer tipo de ser se transformavam para brincar comigo. Já vamos chegar lá. Pessoas que, no princípio, estavas a dizer que há pessoas que não acreditam. E essa questão da dúvida, tem muita gente que quer ver para crer. Ver, ele precisa ver para crer. Isso é uma dúvida, é uma transcendental. Mesmo Tomé também duvidou, mesmo ele dizer, olha, Cristo ressuscitou. Ele disse, não, mostra, ele precisou ver. Acha que nós que somos cristãos, precisamos o quê para acreditar que esse mundo do ocultismo, o mundo do feitiço está ali e nós precisamos nos agarrar mais a Deus porque é um fato. O que acha que precisa? Eu gostaria de dizer o seguinte, os feiticeiros têm mais fé do que os próprios cristãos. Ah, é? Sim, porque o próprio feiticeiro também tem fé. Ele acredita que ele será transportado daqui para o local onde ele pretende chegar. Ele tem que ter a certeza de que esse objeto que ele está a pegar vai lhe levar. Mas, na realidade, quem vai levar ele não é o objeto, é o anjo que vai transportar este indivíduo para o local onde ele pretende. E, para operar também outras atividades, é só para dizer que o ser humano vive na dimensão física. E é limitado na dimensão física. Praticamente, a sua matéria é composta por matéria física. E os anjos vivem na dimensão espiritual. E quando você já está em comunicação com eles, em comunhão com eles, eles também te levam a viver na dimensão espiritual. Você deixa de viver o mundo... maldade. Ok. Já da maldade. Ok. Além da maldade, também estamos a referir do poder mesmo. Ele te dá um poder para você... em vez de viver o teu mundo real, você começa a viver o mundo irreal. Mas Estevão, me responda uma coisa. Isso tudo é para quê? Qual a razão, né? Qual a razão de uma pessoa que nasceu, cresceu, foi educada, tem um projeto de vida, qual a razão de abraçar este mundo para quê? Alguns já entram, praticamente já são consagradas. Consagradas através dos seus pais, dos seus avós, dos seus antecedentes. E existem pessoas que fazem mesmo pacto. Eu acompanhei também várias cenas com a minha avó, porque ela era curandeira, ou então quimbandeira, aquelas pessoas que fazem tratamentos espirituais. Sim. E chegava lá pessoas que queriam fazer pactos. Em questão, queria ter fama, queria ter dinheiro. Mas existem mesmo esses pactos? Com certeza, existem. Os pactos têm de curto, de longo, de médio prazo. Independentemente de quando você cumprisse, até quando chegasse o momento, você deveria desaparecer do mundo. Praticamente o gozo que eles dão é momentâneo. Momentâneo? Sim. E tem pessoas que já são consagradas desde a sua nascença para ser canais dos espíritos. Para os espíritos, eles começam a aparecer normalmente a este tipo de pessoa. E eles vão voando, vão saindo de um lugar para outro, cumprindo as missões que eles pretendem fazer. E sair dessa vida é fácil, não é? No teu caso. Sim, eu digo assim. Como é que foi para você sair deste mundo com 16 anos, não é? Com certeza, 17 Como foi anos. neste processo aí, para sair? Nesse processo, O que aconteceu?
Eu aprendi mesmo com os espíritos a ser incrédulo. Incrédulo. Ok, Não crer, ok. não aceitar. Não aceitar. Duvidoso, né? Ok, tenho que duvidar antes de acreditar. Ok. Eu tenho que saber por que eu acredito, por que tenho que aceitar isso. Eles me ensinaram desta forma. Então, só que a vida lá era fácil para mim. Eu viajava em qualquer país em que eu pretendia. País? Sim, qualquer país, em qualquer cidade. No momento exato, eles me transportavam. E imaginemos que estivesse a falar aqui com 3 amigos. E assim que tivéssemos a falar, naquele momento eles disseram, olha, vai para o lugar X. Os espíritos vão hipnotizar as pessoas a não pensar na minha presença naquele momento. É? Eu vou desaparecer. Eles não vão dar conta que eu já saí do meio deles. Sou levado a um lugar. Mas fisicamente vais Fisicamente mesmo, sim. E chegas lá na Chego França, mesmo lá. podes beber água, Com comer. certeza. É mesmo sou eu. É mesmo sou eu. Isso dá medo. E existem também os feiticeiros que também são usados, também são enganados. Esse praticamente existe hierarquia. Hierarquia. Agora que estás a falar isso, deixa eu já colocar uma pergunta. Dizem que há feiticeiros que não são do mal. E aí isso ou feiticeiro é tudo do mal? Ok, isso para fazermos a diferença entre magia negra e magia branca. Ok. Estamos a referir a magia negra é assassina. A magia negra não é no sentido de que os negros que utilizam essa magia, não. A magia negra, tanto brancos como negros utilizam essa magia. Mas só que a magia branca, praticamente para os nossos ocidentais, eles utilizam mais no mundo da ciência, no mundo da tecnologia, no mundo praticamente um satanista. Estamos a referir a um satanista da magia negra. Você nunca, da magia branca, pode conviver com ele 30 anos, nunca vai dar conta que ele é um satanista. Porque ele é um PhD, formado em todas as áreas, mas tem muito dinheiro. Mas magia negra, quando se fala de magia negra, não tem nada a ver com ser africano, não é? Não tem nada a ver. Não. Pois, porque senão depois dá a impressão de magia negra é só aqui conosco, e magia branca é lá dos brancos, não é isso, não? Não. A magia negra é assassina. Mesmo lá nos nossos irmãos ocidentais, estamos a referir tanto em Portugal, tanto na Europa, sim. na América, na Ásia, também existem praticamente a magia negra. Mas que utilizam não são negros. São os próprios brancos mesmo que utilizam essa magia. E como é que mas é só que é para assassinar as pessoas. assassinar. Assim, essa é a magia que assassina. Mas agora eu quero saber, como já estamos a ficar sem tempo, eu quero saber como é que Cristo chegou a ti. Muito bem. Para acontecer a ruptura. Com certeza. Para acontecer então a tua salvação, né? Sim. A partir daquele momento mudou um ciclo. Se muda um ciclo e começa um outro. O que aconteceu? O que aconteceu foi no seguinte, eu contemplava no grande conflito entre o bem e o mal, é um conflito jurídico. Não é conflito de poder, é um conflito jurídico. Entre o bem e o mal, praticamente Satanás significa advogado de acusação. Sim. E Jesus Cristo quer dizer advogado de defesa. Sim. Então, estando nessa briga, os feiticeiros, ou então os satanistas, quando pretendem matar alguém, aconteceu o seguinte... Na presença, como tinha a visão de contemplar os anjos, Você, né? Ok, via os anjos nas suas dimensões, não há diferença entre elas. Quando os dois estão em pé, tanto o anjo do mal como o do bem, não há diferença entre elas. Mas a diferença entre elas só consiste na função de cada um. Um inclinado para o mal e outro inclinado para o bem. E nestas, para chegar num cristão, é só para dizer, não para realçar que um cristão tem mais proteção do que um presidente de uma república. Amém. Diante do universo, Satanás e os seus demônios não conseguem penetrar ou chegar, só pelo menos tocar na veste de um cristão consagrado, de um fiel a Deus, sem a permissão do anjo de Deus que protege esse indivíduo. Não é? Então, comecei a criar interrogações. Por que nós podemos fazer qualquer tipo de ação a estas pessoas, mas quando chegamos nesses, há esse que Deus permite, há esse que Deus permite. Às vezes, quando Deus permite que essa pessoa morra, é como se fosse uma semente. Ele vai morrer, mas o sangue dele, eu que estou a acompanhar essa cena, vai criar em mim um impacto. Por que essa pessoa morreu? Por que o Senhor permitiu isso? Então, eu queria saber qual é o Senhor dessas pessoas. E nessa de querer conhecer quem é o Senhor daquele que... E eu sabia também que neste mundo onde eu estou não se sai. Todos os feiticeiros, que estou a referir, feiticeiros, magos, não importa, todos os satanistas que estão neste mundo, tanto aqueles que entraram por questões de ter fama, de querer ter dinheiro, já não se sai. Só se entra, não se sai.
Ah, é? Sim. Mas Só você se entra, saiu? não se sai. Você saiu? Eu não saí. Foi Deus que me libertou de lá. Amém. Ah, é? Foi Jesus Cristo que me Os tirou. outros, ok, Jesus precisa ir te tirar de lá, mas você pessoalmente não sai. Sim. Eu conheci muitos famosos que morreram, até presidente da República. Sim, sim. Morreram, eles matam mesmo, matam sem piedade. Tem até uma história, tem até no mundo musical internacional, tem muitas histórias de gente que fez pacto, chega até uma certa idade, até um momento, depois morre. Você se entregar a Cristo, acho que é a parte mais interessante, né? Estevão, como é que é estar em Cristo? Bom, viver agora da palavra, passar o testemunho. Como é que tens, qual é a atividade que tens exercido nos últimos tempos, depois que Cristo te alcançou, a partir daí? Com certeza. Eu tenho dito, tive um encontro pessoal com Jesus. Tive um encontro pessoal com Jesus que muita gente gostaria até de conhecer quem é esse Jesus que eles adoram. Mas eu tive esse privilégio pela graça de Deus. Tive um encontro, mas o facto de ter um encontro pessoal com Jesus Cristo não é a garantia da salvação. Porque muitos que conviveram com Jesus Cristo, conheceram Jesus Cristo pessoalmente, mas estão condenados. Morreram com a condenação da morte eterna. Temos a experiência de Judas. Ele andou com Jesus Cristo, conviveu com Jesus Cristo, mas no final de tudo, ele morreu sem a salvação. Ele falhou, né? Com certeza. Então, praticamente, o arrependimento genuíno, não o remorso, o sentimento, praticamente, o sentimento de remorso é o sentimento de medo das consequências de nossos erros. Mas o arrependimento como fruto do Espírito Santo, como fruto da nossa entrega a Jesus Cristo, o encontro com Jesus Cristo não é simplesmente a garantia, mas sim permanecer com Cristo. Nele, né? E Andar então, o que é com que tens Cristo. feito agora? Atualmente, graças a Deus, eu sou missionário, prego a palavra de Deus. Agora, aquilo que Paulo diz, não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque eu me envergonhava do meu testemunho. Eu não contava o meu testemunho, conhecendo a realidade do nosso país, da nossa cultura também, então eu escondia a realidade do meu testemunho, aquilo que eu era antes de Cristo, antes de eu conhecer Jesus Cristo. Mas agora eu falo pela graça de Deus, que Deus me resgatou. E Ele também está disponível a resgatar, não importa quem você é, não importa qual é o seu passado, não importa o que as pessoas pensam de ti. E se tiveres também no mundo das trevas, talvez és um feiticeiro, és um mago, és um mágico, és um satanista, fizeste pacto pessoal e agora não consegues sair porque eles te prendem e eles te incomodam. Não temas. Deus é superior que eles. Saiba que Deus, o sangue que Ele derramou, Jesus Cristo derramou seu sangue para resgatar o ser humano das garras de Satanás e do poder das trevas. Tem tido também, o Gabriel, tem tido esses puxa para aquele mundo. Estamos mesmo já no fim. Com certeza. É só para dizer que eu sempre tenho dito isso. Imaginemos que um mendigo desnutrido, vivendo na rua, e aparece alguém, ele que talvez não comia, não sabia o que comer, era uma pessoa desnutrida, e aparece alguém, resgata esta pessoa e leva na casa, e não só lhe leva em casa, leva num palácio, e ele dá tudo o que ele pretende. Acho que essa pessoa, por mais negligente que essa pessoa seja, por menos inteligente que essa pessoa seja, ele não vai procurar voltar no lugar em que ele saiu. Neste lugar, praticamente, lá vive-se, é uma vida fácil, você não fica doente, eles te cuidam, tens quase tudo. Mas o vazio existencial, o vazio do ser humano, continua. O ser mais infeliz de todos os seres infelizes que existem no mundo, no universo, é Lúcifer e os seus anjos. E ele transmite essa infelicidade aos seus agentes, aos seus colaboradores, aos seus aliados, às pessoas que vão ter pacto com ele, em troca simplesmente de um bem momentâneo. Desse prazer momentâneo, que depois também você vive servindo a ele, mas como um escravo, que não pode fazer aquilo que você quer, mas fazendo aquilo que o sistema quer. Infeliz. E sendo infeliz, eu não gostaria de voltar neste mundo. Amém. Eu gostaria de viver uma vida com paz, vida com Jesus, com uma esperança de que, ainda que eu morrer agora, eu tenho a esperança de que Jesus Cristo, quando voltar, pela segunda vez, como Ele morreu e ressuscitou, eu também vou ressuscitar com Ele e viver com Ele para sempre. Uau. Essa é a grande esperança. Olha, me deram o sinal de já não temos mais tempo. Muito obrigado. Isso para alertar também a sociedade que a magia branca é mais perigosa do que a magia
negra. A magia negra todo mundo conhece, mas a magia branca é mais perigosa. A magia branca é feita mesmo para os cristãos, para conquistar os cristãos. É só para dizer também, você que é feiticeiro, você que é mago, você que é um satanista, Deus é mais poderoso do que o próprio Lúcifer. Ele tem o poder de resgatar você. E Deus nos ama, não importa quem você é. Ele tem o poder de resgatar você como Ele resgatou a mim. A minha vida tem sido um testemunho e a vida de todo cristão deve ser um testemunho. É o livro que as pessoas pretendem ver, pretendem ler. A nossa vida deve ser o livro que as pessoas pretendem ler para conhecermos a Jesus. Bem, então. Muito obrigado, muito obrigado. Nós nos sentimos extremamente estimulados a manter e a continuar.